E agora o nosso assunto é saúde. Eu bato um papo sobre a importância e os resultados do aplicativo Dados do Bem com a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a Flúvia Amorim. Boa tarde, Flúvia. Bem-vinda ao TBC Notícias mais uma vez. Boa tarde. Bom, Goiânia foi o primeiro município goiano a participar aí do aplicativo Dados do Bem, né? Como é que estão os testes por aqui? Que outros municípios já aderiram ou estão aderindo? Nós estamos e começamos por Goiânia, né? Foi o piloto, inclusive. Hoje o estado já tem mais de 27 mil downloads, né? Pessoas que já baixaram o aplicativo e já fizeram seu cadastro. Nós temos um grande número de pessoas que já foram convidadas para fazerem o teste. Dos 78 municípios, faltam apenas 15 entregarem os seus termos de adesão. Todos os demais já entregaram um termo de adesão, já iniciaram a capacitação, muitos deles, cerca de 16 outros municípios, começando essa semana. Então, nós estamos num processo acelerado de aplicação e de uso do aplicativo e de ampliação da testagem no estado de Goiás. Está dentro da expectativa da Secretaria esse número de adesão? Sim, está dentro, porque muitos eles vão primeiro tendo noção do que é o aplicativo, a gente explica, para depois assinarem um termo de adesão. Mas praticamente 100% dos municípios já colocaram que farão essa adesão, né, nos próximos dias. Então vamos lá, como participar, para quem está nos assistindo, né? Como participar aí dessa testagem via aplicativo? Não é que testa no aplicativo não, gente, mas é que ele, né, organiza, direciona quem vai ser testado ou não. E a importância das pessoas participarem desse aplicativo, Flúvia? Bom, primeiro foram eleitos, vamos dizer assim, 78 municípios. Esses 78 municípios nós usamos como critério, né, para seleção os municípios com maior número de casos confirmados de Covid. Nesses municípios, né, que já assinaram o termo de adesão, que já estão iniciando esse trabalho, a população ela precisa baixar o aplicativo, né, que chama Dados do Bem. A partir do momento que a população baixa o aplicativo, qualquer local do estado, né, a pessoa de qualquer local, ele pode baixar, mas apenas desses 78 ela vai conseguir fazer o agendamento, né, do seu teste. Então, ele baixa o aplicativo, responde as perguntas que o aplicativo faz, e após as respostas, o aplicativo fala se aquela pessoa deve ou não fazer o exame. Dando, né, essa autorização, o aplicativo vai informar o dia, o horário e em qual unidade de saúde a pessoa vai realizar esse exame. E o resultado vai ser dado à pessoa também através do aplicativo. Só deixar bem claro, o aplicativo não manda mensagens pelo WhatsApp, não manda mensagens via SMS. Todo o contato com o usuário é feito pelo próprio aplicativo. Aí a pessoa, por exemplo, fez o teste, digamos que deu positivo. Qual é o protocolo estabelecido aí pelo aplicativo? Bom, o protocolo primeiro é de isolamento, e aí compete aos municípios, porque eles terão terão acesso a todos os casos positivos do município, e aí compete aos municípios fazerem esse monitoramento e esse acompanhamento dessas pessoas que estão positivadas. Lembrando que, quando a pessoa dá positivo, o aplicativo pede a ela que ela informe 5 contatos próximos a ela. Esses 5 contatos receberão um convite para fazerem também esse teste. Ou seja, tem uma rede importante de informações aí do contágio da Covid. Agora, a seguinte pergunta. É interessante que pessoas que não estejam nos municípios, no caso, cadastrados aí para a questão do teste, que elas também baixem o aplicativo, assim, o aplicativo ele está mais amplo, ele vai além da questão dos testes, por exemplo, de pegar os sintomas das pessoas, onde elas estão, quem ela conhece que pode, né, ter o coronavírus, no caso, para poder mapear melhor a questão da Covid, porque ele não é Sim. só de Goiás, né, o aplicativo é do país todo, então vale as pessoas que podem não ser testadas por não estarem, né, o município não está cadastrado, mas vale que elas também baixem e participem? Vale sim, porque ele faz também um levantamento, né, a nível de Brasil, de quantas pessoas estão sintomáticas, quais as comorbidades ou doenças crônicas que essas pessoas têm. O aplicativo, ele traz informações sobre a Covid, caso a pessoa queira informações sobre a doença. Então, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo em qualquer local do país. Que dados o aplicativo já trouxe até agora para a gente com relação à Covid aqui em Goiás? Bom, em relação à Covid, a gente tem primeiro uma predominância de mulheres que baixaram o aplicativo, é algo bem interessante, né? A diferença, inclusive, é muito grande entre homens e mulheres, a maioria são mulheres. Mulheres que muitos apresentaram sintomas da doença, isso é importante a gente saber,
Dos sintomas apresentados, os principais foram dor de garganta, tosse, a febre aparece em segundo e terceiro lugar. Então, com esses dados, a gente também consegue ter uma ideia de como é que está o surgimento de sintomas que podem ser sugestivos de Covid-19 em todo o estado de Goiás. Eu baixei o aplicativo, achei realmente interessante, por isso que eu estou questionando se quem não terá a oportunidade, porque a maior parte das pessoas não será convidada aí para fazer o teste, né? É uma amostragem e também vai direcionado de acordo com essa possibilidade de você ter tido contato com alguém que tenha, enfim. Mas eu achei interessante que aí você vê o seu bairro, você vê os lugares onde você costuma frequentar, os bairros tem todo ali o nível, né, no caso de risco, né, muito risco moderado, como é que está ali o seu bairro na questão de casos de coronavírus, né? Agora, como é que está a letalidade da Covid-19 em Goiás? Nossa letalidade, ela está hoje em cerca de 2,44%, ou seja, de cada 100 casos confirmados, nós temos cerca de duas pessoas e meia aproximadamente que vão a óbito. Essa concentração de óbitos acontece principalmente na faixa etária dos mais idosos, então, mas temos óbitos em pessoas jovens, com menos de 20 anos também, que é algo que não acontecia, a gente está começando a ver alguns casos aparecerem de óbito em faixa etárias mais jovens. Como é que a Secretaria está acompanhando a evolução desses casos, Flúvia? Olha, primeiro com grande preocupação, a gente já tinha uma projeção de que o pico de casos de óbitos poderia acontecer no mês de julho e começo do mês de agosto. E então, a gente está analisando esses dados para saber se realmente nós já passamos o pico ou ainda estamos chegando nele. Os dados, a priori, mostram uma certa tendência de platô, ou seja, mantendo estável esse número de casos, mas para afirmar concretamente que realmente chegamos num platô e que estamos descendo, vamos dizer assim, a montanha, né, em relação ao número de casos, a gente precisa ter certeza de que todos os municípios alimentaram em tempo real todos os seus casos e todos os seus óbitos. Porque a gente teve informações agora no início da semana, ontem ainda, que poderia haver aí números, né, represados do fim de semana, que é um momento que fica mais difícil de ter esse retorno dos municípios com relação aos casos. Inclusive, a gente viu realmente que poderia estar estabilizando, como você disse, mas ainda é uma suposição. A gente pode dizer que a gente chegou ao pico, Flúvia, com essa suposição aí de possível estabilidade na situação, ou não? A gente não pode afirmar? Ainda não dá para afirmar com certeza de que o pico, nós já passamos pelo pico. Como eu falei, além dessa alimentação, a gente precisa ter certeza de que todos os municípios alimentaram o sistema oficial em tempo real. Nós ainda, no dia de ontem, nós tivemos um problema com o sistema de informação nacional. Esse sistema é do Ministério da Saúde e ontem os municípios colocaram dificuldade em alimentar. Hoje já normalizou, então a gente espera que todos os municípios alimentem em tempo real óbitos e casos, para que a gente tenha certeza de qual que é a real situação nossa em Goiás. Se é de platô, se é de descida ou se é de crescimento. Agora a gente tem que frisar que uma situação real é de que a gente continue em dificuldade, independente desse platô, dessa estabilização, que a gente não pode fraquejar aí nos cuidados, né? Porque se a gente está conseguindo ter um mínimo de, digamos assim, evitar essa subida maior, essa condição assim de a gente ainda ter condições de estar atendendo as pessoas que precisam aí de internação, então a gente não pode fraquejar, né? Porque senão a pessoa vê lá e fala, não, ó, deu estabilizado, agora está tranquilo, já posso ir para bar, já posso fazer festa em casa, não estou precisando usar máscara, porque agora qualquer coisa tem vaga para mim se eu precisar. Não dá para pensar assim, né? Não, de forma alguma. Primeiro assim, o controle dessa doença a gente só vai conseguir quando tivermos uma vacina que seja eficaz, ponto. E aí sim a gente pode ter um controle, assim como nós tivemos com o H1N1, que começou em 2009, né, e a gente tem uma doença, né, praticamente controlada por vacina. Fora isso, todas as medidas elas precisam ser mantidas. Mesmo que a gente tenha a falsa ideia, né, e a gente ouve muito isso, de que é uma doença de idoso, não é uma doença de idoso, é uma doença de jovens também. Nós temos jovens indo para a UTI, e me preocupa muito essa questão dos jovens, pela quantidade de jovens que a gente tem visto nas ruas, né, em festas clandestinas, e quando a gente pega os dados, a gente vê a grande maioria dos casos acontece justamente na faixa etária mais jovem. E esses jovens, apesar de
do número de óbitos ser menor entre eles, mas eles acabam levando a doença para dentro das suas casas, para os seus avós, para os seus tios, para os seus pais, e isso é importante todos terem em mente. Flúvia, depois disso tudo que a gente tem acompanhado e tem visto, no meu entendimento, todo mundo é grupo de risco. Não tem esse tem mais risco, esse tem menos. Todo mundo tem que se cuidar, porque afinal de contas um passa para o outro e ninguém sabe quem vai ter e como é que vai reagir a esse maldito desse vírus, né? A gente tem que se cuidar. Obrigada, viu, Flúvia, mais uma vez por ter estado aqui com a gente, tirado as nossas dúvidas. Obrigada, ótima tarde. Obrigada.